But the choice between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. Of course, Matrix is a machine for fictions, but these are fictions which already structure our reality. If you take away from our reality the symbolic fictions that regulate it, you lose reality itself. I want a third pill. Tu lembras-te do filme Matrix? Sim. Comprimido azul ou comprimido vermelho? Pois, é uma pergunta estranha. Porque assim... Porque a pergunta, ela quase que já presume... Se fosse nos termos do Matrix, ao apresentar um outro comprimido, já significaria que a minha realidade é falsa. Ou seja, né, o que já é preciso uma certa comprovação. Lá tu tens o diretor do filme que diz que existe outro. Portanto, se fosse-me apresentado... Mas mesmo assim, mas eu estou a dizer isso, mas mesmo assim a pergunta é interessante. Porque teve um tempo em que eu li demasiado Nietzsche. E bateu-me mal, estás a ver? Bateu-me mal, chegou ali um ponto em que eu... brutal, estou a curtir imenso. Fogo, esse gajo é que sabe. E do nada, pronto, apanhou-me. Vazio existencial, niilismo finalmente cobrou o seu preço. E aí eu coloquei-me essa pergunta, não é? Mas será que valeu a pena? Porque repara, eu fiquei um pouco a comparar com a ideia de... eu acabei de descobrir que Pai Natal não existe. Era brutal quando existia. Eu tava super feliz enquanto ele existia. Agora, tu não podes simplesmente voltar a acreditar no Pai Natal quando descobres que ele não existe, não é? Eu sempre ouvia essa ideia, influenciado por todos, pelos meus pais, e sim, ler mais, compra mais livros. Sabes que mais? Tu podes ter até o Nietzsche concordaria com isso. Isso é que é o mais ridículo. Tu podes ter uma indigestão de ler determinada coisa. Eu consumi demasiado. Eu devia ter variado a minha alimentação. E é simplesmente isso. Portanto, enfim, voltando à pergunta que eu já divaguei demasiado. Isso realmente, isso agora colocaste aí uma questão que podíamos ir para Fernando Pessoa, para a vida de Pi, e nós, isso daria toda uma outra discussão. Mas eu ficaria aqui outra pergunta. Tu achas que o Nietzsche tomaria qual dos comprimidos? Ele não acreditaria em um outro comprimido. Não é? Ele tomaria o comprimido que lhe apresentaria a realidade. Mas qual? O vermelho? Por acaso eu discordo quanto a isso. Eu diria que ele quer o comprimido vermelho. Totalmente o comprimido vermelho. Peraí, só recapitula. O vermelho é aquele... O comprimido azul é voltar à sua realidade e acreditar em tudo aquilo que ele quiser. É voltar à sua vida normal. Sim. E o comprimido vermelho é ir para um mundo ideal, aquele transcendente, aquele que está por trás e que o Neo não conhecia. E isso eu percebo porque é que se calhar discordarias com o Nietzsche tomar o comprimido vermelho, mas eu acho que ele tem durante a sua história toda de que ele queria ser padre, o pai dele tinha sido padre e morreu jovem, o irmão também. Sim. Eu acho que ele sempre teve uma coisa de eu quero e acredito tanto no transcendente, só que aquele transcendente da moral judaico-cristã não me satisfaz, parece muito irreal, e ele então ele quer então encontrar um novo comprimido vermelho que lhe satisfaça e que lhe dê esse conhecimento absoluto. Ele procura sem dúvida algo que substitua aquilo que ele constatou e declarou a sua morte. Mas ele nega todo e qualquer transcendente. Ele não está à procura de um novo. A ideia é amor fati, né? O amor pelo fatídico, o amor pela vida como ela é, o amor pelo trágico, o amor pela decadência, pela degeneração, pelo movimento. Eu acho que e até que ponto é que isso é real? Mas para aí mim isso é tudo transcendente. Amor, trágico, o amor pela vida. Isso é tudo transcendente? É tudo transcendente. Eu não sei se a simbologia significa propriamente transcendência. Eu daria que sim. E isto, ok, transcendente. Mais uma vez, o conceito transcendente
é tão vago que permite este tipo de interpretações. Mas Sim. eu acho que qualquer simbologia que não pertença a este mundo das formas vai cair naturalmente naquilo que é o transcendente. Mas repara, mas então qualquer conceptualização é transcendência. É sem dúvida, porque isso faz parte da ontologia, faz parte daquilo que da corrente idealista do Kant. Eu, para ser honesto, eu gosto bastante do Nietzsche. Eu acho que a ideia que eu acho mais fraca, também diz, por exemplo, o Pondé, né, um filósofo brasileiro, que a ideia mais fraquinha do Nietzsche é o Übermensch. E é exatamente por isso. Porque ela é engraçado, né? Porque ela é a própria. Ele tenta que o Übermensch seja ou o além-homem, que é como preferir em português, é exatamente a tentativa dele de substituir o transcendente. E guess what? É transcendente. Pois. Eu acho que isso é realmente o grande problema que foi levantado pelo Platão e que basicamente andamos a debater. Eu quero só complicar a coisa antes da gente tentar, enfim, dar alguns pontos aqui e tentar dar alguma ordem nesse caos autêntico que nós estamos a apresentar. Eu quero ainda introduzir mais caos. Bora. E falar a um senhor, alguns bons aninhos depois do Sócrates e do Platão, que é o Berkeley, que, enfim, nós já ouvimos todos falar dele no liceu, porque ele é o senhor que ele não é só filósofo, ele é físico, e ele foi o senhor que basicamente nos disse e que tudo em que nós vemos são reflexos de luzes. E, enfim, ele pensou demasiado sobre isso, olhou para o caos olhou para ele, e ele começou a pensar, pera lá um segundo, se o que eu vejo é o reflexo da luz, a matéria ela é invisível. E ele percebe um bocado dos olhos, né? Ele vai dizer, para aquilo que produz a imagem que eu vejo, aquilo que produz a imagem da mesa, não é a mesa, são os meus olhos que produzem a imagem da mesa. As coisas que eu ouço, eu não ouço a elas porque elas produzem determinado som. O som é produzido por mim, pela vibração do meu tímpano. Tem o Clóvis de Barros Filho, brasileiro, ele tem uma forma muito engraçada de explicar isso. Ele diz, e aí tu começas a ouvir isso e pensas, pera lá, então significa que eu estou sozinho no universo? E ele diz, não, tu não se tu estás a pensar isso, tu não percebeste nada. Tu não estás sozinho no universo. Tu és o universo. Porque tudo aquilo que tu te apercebes é fabricado em ti. Tu estás completamente preso nos teus sentidos. Que no fundo voltamos à Matrix, né? Voltamos à ideia da Matrix. Voltamos ao Matrix. Ou ao Descartes, quando ele também formulou uma ideia que era exatamente isso que eu ia dizer. Era voltar ao Descartes. Exato. Sabe, porque para mim, eu acho que, por exemplo, o Zizek, ele tem uma posição muito gira, que se me permitires eu vou citar para discutirmos um bocadinho. E ele diz, esta coisa da escolha entre o comprimido azul e o vermelho não é realmente uma escolha entre a ilusão e a realidade. Claro que o Matrix é uma máquina de ficção, mas estas ficções já estruturam a nossa realidade. Se retirarmos da nossa realidade as ficções simbólicas que a regulam, perdemos a realidade por completo. E então ele afirma, eu quero o terceiro comprimido. O que é que então ele quer dizer com isto que eu acho que é genial? Eu acho que durante muito tempo, nas últimas décadas, acho que temos cada vez mais desvalorizado o transcendente. Não é? Porque tornámos-nos cada vez mais, se calhar, realistas. Se calhar olhamos cada vez mais em concreto as coisas. Mas ao mesmo tempo, é este transcendente que parece dar sentido à realidade. Não consegues, sem esse transcendente, seja ele religioso ou não, a vida e a matéria perde completo sentido. Torna-se só caos. Parece só uma mescla de coisas.
E eu acho que então a questão está no terceiro comprimido, está em eu não quero escolher entre aquilo que é real e o transcendente. Eu quero, de certa forma, uma solução que coadune com as duas. Porque eu não consigo... O transcendente só vive porque nós vemos, observamos a realidade. Sim. Mas ao mesmo tempo a realidade só tem sentido e não parece um caos se houver esse transcendente. Eu concordo. E então para ele tem duas formas de pensar. E uma delas é a do Descartes, que é: vamos então tentar encontrar onde é que supostamente nós conseguimos encontrar o transcendente e a realidade a tocarem-se. E por exemplo, não me lembro de qual é o filósofo que ele refere, mas o Descartes tem exatamente a mesma ideia de quando tu estás a pensar, este ser pensante que está na realidade torna-se um ser transcendente. E aí é para muitos o ponto inicial para se ver a primeira conexão entre a realidade e o transcendente. Aquilo que me parece, e é nesse sentido que eu concordo, que o movimento é feito ao contrário, né? Parece que ele é de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque a ideia do Sócrates é que o transcendente está lá e a conexão é feita quando nós nos erguemos e tocamos no transcendente, mas o transcendente está lá. Ele existe ali de uma certa forma. E parece que o transcendente ele é trabalhado. Ele é algo que é feito. Parece que o movimento é nesse sentido de que, na verdade, o transcendente não está lá à nossa espera, mas nós vamos criando essa ideia. When it's your turn to do an old-timey narration, there are a few things that all boys and girls should consider.